Olá, senhores, estamos aqui mais uma vez para apresentar nosso vídeo. Hoje nós vamos tratar do assunto cilindrada. Eu tenho certeza que os senhores já ouviram muito falar em, olha, aquele carro tem um motor 1.0, aquele outro ali é 2.0, aquele outro lá 3.2. E o que seria esse 1.0, 2.0, 3.2, 1.4, 1.6 e assim sucessivamente? Seria o seguinte: significa que esse motor 1.0 é um motor 1000. Esse motor 2.0 é o motor 2000. Esse motor 3.2 é o motor 3200. Mais 1000 o que? 2000 o que? 3000 o que? Centímetros cúbico ou cc? Pode ser C, você pode usar essa nomenclatura ou essa. Ok? Então, já que nós já sabemos de que se trata o 1.0, 2.0, o 1.4, vamos ao que mais nos interessa no momento: a cilindrada. Eu tentei desenhar aqui um bloco de um motor. Para mim é um bloco. Pode até não parecer, mas é um bloco. Para você, você tem que admitir que é um bloco para poder acompanhar a minha linha de pensamento. Veja só, o bloco do motor é aquela peça bem grande, pesada, que está bem no centro do motor, tá? Uma peça bem robusta de metal. E nela tem uns furos, uns rasgos, o cilindro. O cilindro seria num corte esse formato, tá? Que tem o curso mínimo, o limite do curso mínimo, o máximo, aonde o pistão, algumas pessoas dizem assim, é a panela. Para mim parece mais com aquela lata de leite condensado da Nestlé. Então ele tem aquela semelhança. E ele funciona no movimento vertical, nesse caso desse motor, vertical, subindo e descendo de forma retilínea. Alguns outros motores ele tem outras linhas onde ele funciona na horizontal, de forma longitudinal, oblíqua e assim por diante. Mas no nosso caso aqui é um motor que é em linha vertical e esse pistão sobe e desce obedecendo cada tempo do motor. O tempo do motor nós vamos ver numa próxima oportunidade em ciclo Otto. Veja só, dentro então desse cilindro, desse rasgo, sobe e desce o pistão. Quando ele está embaixo, no tempo de admissão, aspiração, que ele está embaixo, todo esse espaço fica repleto com a massa. E é aí que começa então a cilindrada, para que nós possamos entender. Vamos voltar um pouco à época em que nós fazíamos o ensino fundamental e nós calculávamos a área de um quadrado. Era mais ou menos assim, o quadrado. Eu queria calcular a área dele, eu chamava esse lado de A, esse lado de B. Coincidentemente, esse aqui também seria o B e esse seria o A, já que é um quadrado. O que é que acontece? Para mim calcular a área desse quadrado, essa área aqui, o que é que eu faria? Eu calcularia o seguinte: a área seria igual a A vezes B. Veja só, esse lado, o lado, vamos atribuir uma dimensão a ele, centímetro. O B também vamos atribuir que ele é nos dado em centímetros. Centímetro linear vezes centímetro linear, não é isso? A vezes B. O resultado seria AB em centímetros quadrados. Isso seria a área dele. Mas, se de repente
eu mudasse de ideia e quisesse atribuir a ele um cálculo de um determinado volume, eu acrescentasse uma altura aí. Bom, ao que eu conseguir comportar aqui dentro até o limite, eu chamo de volume. Volume. Como seria o cálculo? Seria novamente o meu A pelo meu B. Dessa vez eu acrescentaria a altura desse vértice aqui, a altura. E que seria então o volume, já não é mais a área, é o volume, seria igual a A vezes B vezes a altura. Se essas unidades também fossem atribuídas o centímetro linear, eu faria o seguinte: centímetro linear vezes centímetro linear já deu centímetro quadrado. Centímetro quadrado vezes centímetro linear dá centímetro cúbico. Então o resultado aqui seria em centímetro cúbico. Tá certo? Ficaria, o volume seria igual a BH centímetros cúbicos. Essa aqui é a forma de se calcular a área. O volume, a área vezes a altura dá o volume. É o volume que eu vou querer saber de cada cilindro desse. Mas como nós estamos falando de cilindro, nós vamos agora trocar esse quadrado, porque foi só para refrescar a nossa memória, pelo cilindro. Vamos primeiro entender que lá no quadrado nós calculamos a área. Então aqui eu também preciso calcular uma área. Veja só, aqui eu tenho o diâmetro dessa circunferência. Aqui eu tenho o diâmetro. No centro dele, tá? Do centro para uma das bordas aqui do vértice, eu tenho o raio. O raio, ele é a metade do diâmetro. O raio é igual a D sobre 2. Quando eu quiser saber o raio de uma circunferência, eu coloco o raio é igual a D, o diâmetro, sobre 2. Para mim calcular essa área, existe uma fórmula. Eu vou precisar conhecer uma letra chamada π do alfabeto grego, tá? O π do alfabeto grego, ele é adimensional, mas então ele não indica dimensão, mas ele representa 3,14, colocando só apenas duas casas decimais, tá? 3,14. Então nós vamos utilizar o π e entendendo que ele representa 3,14. Agora, como nós calcularíamos essa área? Essa área, ela seria igual ao seguinte: a área da circunferência, ela é igual a π vezes o raio ao quadrado. Aqui eu teria a área da circunferência. Mas como no nosso caso nós vamos querer saber o volume, nós vamos imaginar que não encerrou só na circunferência. Nós vamos criar um cilindro. Então veja só. Está de cabeça para baixo, mas é um cilindro. Então imagine o raio, eu vou até fazer com outra caneta, o raio do centro da circunferência para uma borda, o raio ao quadrado seria a área igual π ao raio ao quadrado, mas agora eu vou acrescentar uma altura. Então
eu calcularia dessa forma. O volume, porque agora eu passo a calcular o volume do cilindro, seria igual à área da base, ou seja, π R2 vezes a altura. Aqui eu encontro o volume desse cilindro. Entendido? Volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Agora nós vamos aplicar uma fórmula, nessa fórmula, os cálculos para definir qual é a cilindrada, qual é a capacidade que comporta aqui dentro de cada um desses cilindros, aonde tem um pistão e nós vamos colocar o ar, em alguns casos a mistura gasosa, ar, gasolina, em outros casos o ar puro. Os veículos de injeção direta recebem, depois do ar, já no final de compressão, recebem a injeção de gasolina pulverizada. No ciclo diesel, nós encontramos o diesel que também não desce junto com o ar, ele é pulverizado depois do momento de compressão e inflama para que aconteça exatamente o ciclo seguinte após o ciclo de admissão em cada cilindro. Então imagine o seguinte, nós vamos atribuir alguns valores. Vamos fazer o seguinte, eu quero que atribuir o seguinte, o diâmetro de determinado cilindro, a circunferência de determinado cilindro representa 75,5 milímetros. Tá? E ele tem um curso, isso é o diâmetro, tá? O diâmetro aqui. Agora, o curso, entenda bem, o diâmetro, esse diâmetro está aqui, ó. Diâmetro. Agora nós vamos entender o curso. O curso é o ponto máximo que o cilindro chega ao ponto mínimo que ele chega, que o pistão se movimenta aqui dentro, o ponto máximo e o ponto mínimo, que é o ponto morto superior, ponto morto inferior, tá? Que aqui é o diâmetro e aqui é a altura, certo? Então, nós vamos atribuir a essa altura, que é o curso do pistão, a 76,4 milímetros. Veja só, essa unidade, milímetro, tá? Essa dimensão, vai estar estampada lá na cabeça do pistão, vai ser informada lá nos manuais técnicos. Mas se você quer calcular cilindrada, você vai transformar milímetros, vai fazer essa conversão de milímetros para centímetros. Nesse caso, em centímetro, ele tem a seguinte equivalência: 7,55 centímetros linear, tá? Equivalência, que é sinal, né? 7,64 são 7 centímetros, 55 centésimos do centímetro, 7 centímetros, 64 centésimos do centímetro. São essas dimensões, diâmetro e altura. Só que, como nós vamos precisar trabalhar com o raio, nós vamos dividir por 2, que nós vamos encontrar para esse diâmetro um raio de 3,77 centímetros. Tá certo? Esse M é minúsculo. Isso. Então vamos usar aquela velha e conhecida forma nossa. O volume de um cilindro, ele vai ser igual à área da base, que é π R2 vezes a
altura, o volume desse cilindro ele é igual a 3,14 vezes o raio, né? 3,14 vezes o raio, quanto é o raio? É 3,77 centésimos do milímetro, vezes 7,64 ou 7 centímetros e 64 centésimos do centímetro, tá? Se você pegar a sua calculadora e você efetuar essa operação, você vai encontrar no final 3,77 ao quadrado dá 14,21 vezes 3 dá 40, então vai dar um total de, que é um vídeo, 340,82. Esse resultado você multiplicou aqui centímetro linear por centímetro linear deu centímetros quadrado. Centímetro quadrado, esse aqui foi ao quadrado, tá? Centímetro quadrado vezes centímetro linear deu centímetros cúbicos. Isso aqui é o valor da cilindrada de cada cavidade dessa. Nesse exemplo que eu usei, ela é muito semelhante aos motores Volkswagen do Up TSI. Nesse caso, esse motor só são 3 cilindros. O volume seria de aproximadamente 1.022 centímetros cúbicos, que seria o motor 1.0. Ok? A única parte que eu saltei para poder acelerar, para o vídeo não ficar muito longo, foi só essa operação. Mas você faz na sua calculadora. Primeiro você vê qual é o resultado dessa potência. 3,77 elevado à segunda, tá? 3,77 elevado à segunda dá 14,21 vezes 3,14 dá 44,61 vezes 7,6 dá 340,82 vezes 3 dá 1.022 centímetros quadrados. Então esse é o cálculo da cilindrada para essas dimensões do cilindro. Vamos dar mais um exemplo para fixar melhor. Não quero tomar muito tempo nesse vídeo. Nós vamos atribuir o seguinte. Vamos imaginar um diâmetro igual a 86 milímetros. O curso ou a altura é o curso que o pistão percorre dentro do cilindro, que é o curso do cilindro, também de 86 milímetros. Já precisamos convertê-lo para centímetros, essa equivalência aqui. Então ele é 88,6 centímetros, 8,6 8 centímetros, 60 centésimos do centímetros, tá certo? Aqui eu preciso descobrir qual é o raio, dividir por 2 dá 4,30 centésimos do centímetro. Ok? Então vamos para aquela fórmula. Deixa eu só trocar de caneta para destacar melhor. A fórmula seria a cilindrada ou o volume, como você preferir, o volume de um cilindro seria π raio ao quadrado vezes a altura. O volume seria igual a 3,14 vezes quanto é o raio? 3,22
4,30 ao quadrado vezes 8,60. O volume seria igual, ora, 3,14 vezes 4,30 ao quadrado vezes 8,6, dá um total de 4,99 e 23. Isso aqui seria adimensional, centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado, vezes centímetro dá centímetros cúbico. Então imagine que esse motor tenha 4 cilindros, eu multiplico pelo número de cilindros, eu teria o volume total igual a 1966 e 92 centímetros cúbicos. Olha, eu multipliquei por 4, nesse caso é o número de cilindro, não é nenhuma dimensão que seria impossível aqui para calcular. Então esse motor tem 1966,92 centímetros cúbicos, que nesse caso ele é o motor 2.0. Ok? Nós encerramos por aqui. Numa próxima oportunidade nós vamos entender o que é taxa de compressão e depois vamos entrar um pouco em ciclo Otto e ciclo diesel. Por enquanto, muito obrigado e nos vemos na próxima. Obrigado.